Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num universo microscópico, mas que está por toda parte no nosso corpo. O das glândulas exócrinas. Uhum, Pensa nelas como as microfábricas que produzem de tudo, sabe? Desde o suor que nos resfria até a saliva que ajuda na digestão. exato. E a nossa ideia aqui, com base numa fonte de histologia, é tentar entender como essas fábricas funcionam, como elas são classificadas e, para começar, acho que a pergunta fundamental é: o que exatamente define uma glândula e quais são os tipos principais? Essa pergunta é o ponto de partida perfeita. Basicamente, as glândulas se dividem em duas categorias principais, dependendo de para onde elas mandam seus produtos. Certo. A gente tem as exócrinas, que a gente vai focar hoje, e as endócrinas. E existe até uma terceira categoria, as parácrinas, que agem de uma forma mais localizada. Ok, vamos analisar isso então. Exócrina para fora, endócrina para dentro, direto no sangue. Mas o que acontece lá na formação delas para criar essa diferença tão grande de tipo de logística? A resposta está toda no desenvolvimento embrionário. Pensa no tecido epitelial como se fosse uma folha de células, tá? Uhum. Durante o desenvolvimento, um grupinho de células dessa folha começa a crescer para dentro, a invadir o tecido que está logo abaixo. Ok. Tanto as glândulas exócrinas quanto as endócrinas começam desse jeito. A grande virada de chave é que as glândulas exócrinas mantêm uma conexão com a superfície de onde elas vieram. Ah, E essa conexão vira um tubo, um canal, que a gente chama de duto. É por ele que a secreção vai sair. entendi. Então a exócrina meio que mantém um cordão umbilical com a superfície original e a endócrina, ela corta esse cordão. Exatamente essa analogia é perfeito. No caso das glândulas endócrinas, essa conexão com a superfície ela some, desaparece por completo. Nossa, O grupo de células que secreta fica lá isolado, tipo uma ilha. E sem um duto para escoar o produto, a única saída para a secreção chegar longe no corpo é ser absorvida pelos vasos sanguíneos que estão ali perto. por isso que as glândulas endócrinas são sempre supervascularizadas? Exatamente. A estrutura segue a função. Faz todo sentido. E as parácrinas que você mencionou, elas seriam tipo as vizinhas fofoqueiras do mundo celular? É uma ótima forma de pensar. A secreção parácrina não vai nem para a superfície nem para o sangue. A célula libera uma substância que se espalha ali no espaço entre as células e afeta só quem está do lado. Um recado rápido. Isso, uma comunicação bem local. Mas o nosso foco hoje, como a fonte detalha bem, são as exócrinas. Seu duto, como ela de fato envia o produto? A fonte diz que existem estratégias bem diferentes para isso. Existem três modos principais, e eles vão do mais, digamos, elegante até o mais drástico. Drástico. Sim. O mais comum é a secreção merócrina. A célula produz a substância, empacota em pequenas vesículas os grânulos de secreção e armazena. Certo. Quando chega o estímulo, esses pacotinhos vão até o topo da célula, a membrana dele se funde com a membrana da célula e o conteúdo é despejado para fora. É o processo de exocitose. Ah, sei. É como um sistema de entrega. O produto é empacotado, sai para entrega, mas o centro de distribuição continua lá, intacto, pronto para o próximo pacote. Bem sustentável. Exatamente. A eficiência e a preservação da célula são as chaves. É um ciclo contínuo, sem perda de material da célula. Imagino que seja ideal para glândulas que trabalham sem parar, tipo as salivares. Exato. Agora, compara isso com o segundo método, a secreção apócrina. O nome apo vem de ápice, o topo da célula. Ok. Nesse caso, o produto se acumula no topo da célula e, em vez de só liberar o pacotinho, a célula meio que se desfaz de um pedaço inteiro do seu topo. Opa! E esse pedaço leva junto o produto e um pouco de citoplasma. Nossa, aí já não é tão sustentável. A fábrica está literalmente se desfazendo de um pedaço do telhado a cada entrega. Pois é, ela precisa se regenerar depois. É um método menos comum. A fonte cita algumas glândulas na pálpebra e diz que talvez a glândula mamária funcione um pouco assim, para liberar a gordura do leite. Entendi. Então já temos a entrega limpa e a entrega que perde um pedaço. Imagino que o terceiro método leve isso ao extremo. Ao extremo absoluto. O terceiro método é a secreção holócrina. Holo significa inteiro. Inteiro.
Nesse caso, a célula produtora sintetiza a substância, acumula por todo o citoplasma, ela vai inflando, se enchendo de produto até que ela inteira morre. Espere, a célula inteira morre. Ela se sacrifica? Exatamente. Ela passa por uma morte celular programada, se desintegra e se torna ela mesma parte da secreção. Que radical! É basicamente uma missão suicida para entregar o produto. Isso significa que a glândula precisa ter uma taxa de renovação de células altíssima, né? Para não se esgotar. Precisamente, o exemplo clássico são as glândulas sebáceas da nossa pele, que produzem o sebo. Na base da glândula, tem células-tronco se dividindo o tempo todo para repor as que morrem e são liberadas. Mas por que isso parece tão ineficiente do ponto de vista energético? Qual a vantagem de um método tão destrutivo? Essa é uma ótima pergunta. A teoria é que a secreção, como o sebo, é uma mistura tão complexa de lipídios que seria muito difícil para a célula empacotar tudo isso em vesículas e exportar pelo método merócrino. Ah, entendi. É mais fácil evolutivamente só encher a célula com essa mistura e liberar tudo de uma vez. A célula inteira vira o pacote de entrega. Nossa, é como a abelha que ferroa e morre. Um sacrifício funcional. É uma analogia perfeita. Essa ideia da célula se tornando produto me faz pensar na arquitetura por trás disso. Como essas glândulas são organizadas, desde uma única célula até um complexo inteiro? A arquitetura também tem uma lógica bem clara. A primeira classificação é pelo número de células. A forma mais simples de todas é a glândula unicelular. Uma célula só. Uma única célula especializada em secretar, vivendo no meio de outras que não fazem isso. O exemplo mais famoso é a célula caliciforme. Caliciforme, isso vem de cálice, né? Pelo formato. Isso mesmo. Ao microscópio, ela parece uma tacinha de vinho. A base é fina, com o núcleo, e o topo é largo, cheio de muco, pronto para ser liberado. Que interessante. E onde a gente encontra elas? A gente tem milhões delas revestindo os intestinos, as vias respiratórias, produzindo um muco que nos protege. Uma operária solitária, mas super importante. E quando elas se juntam para trabalhar em equipe? Aí a gente entra nas glândulas multicelulares. Elas podem ser desde uma simples folha de células secretoras, como no estômago, onde quase todas as células da superfície secretam um muco protetor, até estruturas muito mais complexas. A fonte até mostra uma imagem da mucosa gástrica, onde você vê com cores diferentes vários tipos de células secretoras uma do lado da outra. E nessas estruturas mais complexas, os dutos, aqueles canais que a gente falou, começam a ficar mais elaborados, imagino. Sim, e a complexidade do duto é o segundo critério de classificação. Se a glândula tem um duto que não se ramifica, um único canal, ela é uma glândula simples. Certo. Agora, se esse duto principal se ramifica, tipo os galhos de uma árvore, a gente tem uma glândula composta. O pâncreas, as glândulas salivares, são exemplos de glândulas compostas. São estruturas enormes. Simples para um duto único, composta para uma árvore de dutos, parece direto. A fonte aprofunda mais. Sim. A classificação pode ficar mais detalhada, descrevendo o formato da porção que secreta, se é um tubo, uma bolinha, mas aqui a fonte faz uma ressalva muito importante. Claro. Ela diz para não se desesperar tentando memorizar cada nome. E o motivo é prático. A gente está olhando um corte de tecido em 2D, uma fatia. Tentar adivinhar arquitetura 3D a partir de uma única fatia é muito difícil. Ah, claro. É mais importante entender o princípio de simples versus composto do que decorar uma lista de nomes. Essa é uma dica valiosa. É muito fácil se perder na terminologia e esquecer o conceito principal. E essa dificuldade, sabe, de lidar com tantos nomes é um desafio clássico para quem estuda. Com certeza. Falando nisso, para quem é estudante e precisa não só entender, mas fixar e testar esse conhecimento, a dica é certeira. Se você quer se preparar de verdade, entre agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Excelente dica. Certo. Voltando para a nossa análise. Você mencionou mucosa gástrica há pouco. Esse termo, mucosa, parece ser importante, né?
O que exatamente ele significa? Sim, a fonte sinaliza que essa é uma palavra-chave para se guardar. É um desses conceitos que são a base para entender sistemas de órgãos inteiros mais para frente. Entendi. No trecho que a gente analisou, o termo é introduzido, mas a definição completa fica para depois. Mas de forma simples, uma mucosa é o revestimento interno e úmido de cavidades do corpo que se abrem para o exterior. Tipo o sistema digestivo ou respiratório? Exato. Pensa nela como a pele interna do corpo, uma barreira que também secreta substâncias. A fonte pede para guardar o nome porque a estrutura da mucosa varia em cada órgão, e isso vai ser um tema recorrente. Ótimo. Então é um padrão de organização de tecidos que aparece em vários lugares. Bom, se a gente juntar todas essas peças, qual é o panorama geral? O panorama é que tudo começa com uma escolha no desenvolvimento. Manter a conexão com a superfície ou não. Certo. O que cria as exócrinas e as endócrinas. Isso. E as parácrinas, que são as especialistas na comunicação local. E focando nas exócrinas, a gente viu que elas têm um cardápio de opções para entregar seus produtos. Desde o método merócrino, que é limpo e eficiente, passando pelo apócrino, que perde um pedaço da célula, até o holócrino, que é um método radical, onde a célula inteira se sacrifica. Exato. E, por fim, a arquitetura delas. Podem ser uma única célula guerreira, como a caliciforme, ou exércitos multicelulares, organizados em estruturas simples ou compostas. O que é fascinante se a gente conecta tudo isso é como ilustra aquele princípio fundamental da biologia, a relação inseparável entre estrutura e função. Perfeitamente colocado. A forma como a glândula é construída dita com precisão o que ela faz e como ela faz, né? Cada detalhe tem um porquê. Não há um único detalhe arquitetônico que seja por acaso. A biologia é a engenharia mais eficiente que existe. Para fechar, fica aqui um pensamento para continuar essa exploração. A gente viu como a secreção holócrina é um processo de sacrifício celular. Sim. A reflexão é, considerando essa necessidade de autodestruição e reposição, que outras vantagens esse método poderia oferecer? Será que a própria desintegração celular não libera, por exemplo, sinais ou substâncias antimicrobianas que o método merócrino não liberaria? É algo para se pensar sobre como até a morte celular pode ser uma ferramenta funcional e bem